E é com muito orgulho que apresentamos a nossa próxima palestrante. Uma arquiteta que ultrapassa fronteiras e constrói patrimônios, formada pela UFMG, com especialização em restauração e conservação de monumentos. Autora de obras premiadas nacional e internacionalmente, destacando-se a Casa da Cachoeira, vencedora da Medalha de Ouro na Bienal de Buenos Aires. Seus projetos já foram publicados no Brasil e no exterior, participou de bienais e exposições na Argentina, Alemanha, Holanda e Chile. Entre seus trabalhos mais notáveis, assina projetos como Centro Cultural Itamar Franco, Museu da Cachaça em Salinas, Minas Gerais e Instituto Eolo Maia. Além disso, é fundadora da revista Pampulha e foi reconhecida pela ArcDaily como uma das arquitetas de destaque do século XXI. Em 2024, recebeu a máxima honraria, a Medalha de Honra da UFMG por sua contribuição à arquitetura brasileira. Com vocês, toda a nossa admiração por Jô Vasconcelos. De noiva. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença nesse último dia aqui desse evento tão legal que eu estou achando, porque foram vários anos que a gente só se via via internet, via Zoom, né? Via Meet. A gente não encontrava tete a tete, olho no olho, arquitetos, estudantes, colegas, futuros colegas. E esse evento do CAL trouxe essa maravilha, que foi esse encontro aqui para rever velhos conhecidos, novos amigos e os arquitetos, os mais antigos e os que virão a ser arquitetos, nossos colegas. Agradeço muito ao CAL. Passei a admirar o CAL, porque antes eu tinha um certo grilo. Obrigado, CAL, por organizar esse evento tão bacana. Bom, eu vou ter que fazer um resumo muito rápido, porque o título parece triste, mas não é. Eu tenho que colar, porque eu sou ruim de data. Eu fui no banheiro, esqueci minha cola lá, fiquei doidinha. Eu dividi a minha trajetória. Estou parecendo um robô, estou cheia de fio por dentro. Eu divido a minha vida profissional em 4 partes, 4 movimentos, como se fosse uma sinfonia. Já quando estudante, no 3º ano da escola, a gente não era obrigada a fazer, na época, estágio. Então, nós fundamos um escritório de estudante, que era detalhamento de projetos de arquitetos, e chamava Yellow Submarine. Adivinha por quê, né? Anos 70, né? E nós trabalhamos para vários arquitetos importantes de Minas Gerais e aprendemos a detalhar com eles. Esse escritório durou 2 anos, mais ou menos, e foi fechado pela polícia, porque, na época, a gente fazia muita festa, e fizemos uma festa de Natal que durou 3 dias. Então, a polícia foi e acabou com o Yellow. E cada um partiu, cada um para a sua história. Quero água. Foi então quando eu conheci Eolo Maia, que foi meu companheiro de vida e de sociedade de escritórios. Então, o primeiro movimento é de 67 a 80, que eu estava no Yellow, detalhando para eles, e nós nos casamos em 72, e eu continuei trabalhando com ele, que foi uma produção marcada pela recorrência de elementos e estruturas formais próprias da arquitetura moderna. Tínhamos muitas influências e identificação com Artigas, Paulo Mendes da Rocha, Le Corbusier, Louis Kahn, principalmente Louis Kahn, né? E nós tentamos, nessa época, ampliar os limites das críticas, porque nós mineiros, sou mineira, de Belo Horizonte,
a gente ficava só entre as montanhas, muito fechado ali naquelas montanhas de ferro. E tínhamos poucas comunicações com outros arquitetos, outros estados. Então, nós começamos a abrir os nossos limites para conhecer colegas e projetos de outros estados. O segundo período, ele veio de 1980 a 1990, que foi uma consolidação de uma parceria com o Silvio de Podestá, era o Eulo, o Silvio Podestá e eu. Foi quando, então, a gente fez assim, nós chutamos o balde, resolvemos chutar o balde e fizemos o rompimento com as matrizes formais do chamado modernismo tardio. E começamos muitas experimentações. E fundamos a revista Pampulha, não sei se vocês conhecem, lançamos livros, e nós, então, arregaçamos nossos caminhos para outros estados, outros países, pelo mundo afora. E foi quando, então, nós conhecemos muitos arquitetos, muitos projetos incríveis, e começamos a fazer muitas obras, nesse período entre 80 e 90. O terceiro movimento, o terceiro período, é de 1990 a 2002. Nós desfizemos a nossa parceria com o Silvio, e ficamos somente Eulo e eu como arquitetos, e foi uma época de evolução constante, quase diária. As nossas obras eram tão diversas, cada uma era uma. Começávamos do zero sempre, como se nada soubéssemos antes. Que não é possível equilatar nenhum padrão para nossas obras nessa época. Então, em 2002, aconteceu o meu luto, que o Eulo faleceu. E eu fiquei sozinha. Era Maia, arquitetos associados, e ficou eu, sozinha. Então, era eu, arquitetos associados. Daí, eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Porque eu achava que as pessoas achavam que eu não fazia arquitetura, que eu ficava ali bordando meus desenhos assim. Uma desenhista, eu era excelente desenhista à mão, porque não tínhamos, na época, ferramentas tecnológicas. Aí pensei, a gente fazia muito concurso, que era uma maneira que nós encontramos de abrir caminho. Eu falo para os estudantes, participem de concurso, que é uma maneira de você se provocar a fazer programas que ninguém nunca vai te incomodar. Ninguém vai bater na porta do seu escritório ou te encomendar um museu no Egito. Você tem que entrar num concurso no Museu do Egito. Então, eu pensei, eu vou ter que entrar num concurso e vou ter que ganhar, sozinha. Porque, se eu não ganhar, estou fulminada. E fui, então, convidada para um concurso fechado, que era para a sede do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, juntamente com 4 escritórios brasileiros fortes. E eu ganhei. Bom, ganhei. Então, agora, dali para frente, eu podia fazer absolutamente tudo. Eu tinha liberdade comigo mesma para fazer aquilo que eu quisesse e entendesse. Sem rótulos, sem preocupações formais. Cada projeto é um novo projeto. Não me importa a crítica, não me importa o elogio, me importa que eu quero fazer o melhor que eu puder. Então, eu venho levando esses 23 anos dessa forma, com várias propostas, não só particulares, como também institucionais. Aliás, eu gosto mais de fazer os projetos institucionais, porque abrange mais a sociedade. Mais do que fazer uma casa, do que fazer um prédio pequeno, eu gosto das instituições. E eu tenho um tempo que eu inaugurei em Belo Horizonte a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que hoje é considerada a segunda melhor, eu vou falar a segunda, mas eu acho que é a primeira, a segunda melhor do Brasil, porque a primeira é considerada de São Paulo, né? A Orquestra Filarmônica de São Paulo.
Então, quando eu falo luto, não é só perda, mas não é só para mim a perda, é também das outras pessoas. Bom, esse foi o projeto que eu ganhei e que me deu a liberdade de ser eu, de fazer projetos sozinha ou com companheiros, que eu gosto de equipe, mas eu tenho equipes variadas. Cada projeto que eu pego, eu chamo ex-estagiários, que hoje são arquitetos, que têm escritórios. Eu gosto de fazer esse movimento amplo, com vários tipos de arquitetos e estagiários, para a gente poder curtir e trabalhar com bastante ideias e variedades. Esse foi o projeto da minha redenção, que é 2003, que eu ganhei esse projeto. Não vou explicar ele, eu só mostro para que vocês vejam que foi um projeto, para mim, muito interessante, porque eu trabalhei muito com o sol, com o vento, com as visadas. E esse projeto, infelizmente, não foi feito. Aliás, eu não trouxe nenhuma obra pronta. Eu trouxe 2 casos de luto, de coisas que foram perdidas nesse Brasil e que ninguém nem, às vezes, fica sabendo. O primeiro caso é a Capela Santana de Gogô, em Mariana. Essa capela, ela ficava nesse morro que chama-se Morro Gogô. Por que chama Gogô? Porque, no final do século XVIII, os ingleses foram para Minas para minerar o ouro, e aí eles traziam os burrinhos com aqueles sacos cheios de ouro e batia assim no bumbum do burrinho, "Go, go!". Aí virou o Morro do Gogô. Esse morro é considerado o maior e mais importante sítio arqueológico de mineração do Brasil. E ele é tratado como nada, como se nada acontecesse. A Prefeitura de Mariana nunca se preocupou com isso. Aqui mora uma pequena comunidade quilombola que tinha uma igreja de Santana. Aliás, Santana é a minha protetora, ela é a minha professora. Santana é mãe de Nossa Senhora, ela que ensinou a ler. Então, ela me ensina todos os dias. Essa capela que existia nesse morro, que era a Capela de Santana, ela desapareceu, ela foi abduzida de um dia para o outro, simplesmente sumiu. E os habitantes não sabiam aonde estava a Capela de Santana. Acontece que a Cúria, o arcebispo, vendeu às escondidas a capela para uma grande consultora em Belo Horizonte, que tinha mania de comprar capelas, fazendas, arquitetura civil, desmontar e montar em sua sede um verdadeiro Frankenstein. Peças de todo tipo, de todas as arquiteturas religiosas, civis, na sede. E lá estavam pedaços dessa capelinha de Santana. Essa empresa, não sei se faliu, o que aconteceu, eles desmontaram a capela e entregaram os restos mortais para o FMG. Aí a comunidade de Gogô ficou sabendo e pediu ao Ministério Público que fosse pedir à universidade a devolução das peças, e elas foram devolvidas. Então, eu fui chamada para reconstruir essa capela. Olha que situação complexa e difícil, em pleno século XXI. Não dava para reconstruir uma capela do século XVIII, né? O que ficou foi a planta, que eu sabia... fica escuro. Eu adorei essa bolinha, mas eu acho que ela não vai dar agora. O que ficou este resto de piso,
eu via direitinho a planta, porque toda a planta estava marcada no piso que permaneceu do adro, da Capela Mor e da parte do arco cruzeiro. E essas ruínas próximas, que eram as casas das pessoas que moraram ali naquela região no século XVIII. Olhe bem, aqui nós estamos no adro, aqui na frente é o adro, ali, meu Deus, ali são os restos do arco cruzeiro, e aqui o altar-mor. E essa capela não era tombada pelo patrimônio, a gente não tinha nenhuma referência com relação a ela para fazer nenhuma intervenção de restauro. Mas a comunidade não queria uma capela moderna, queria aquela capela de volta, igualzinha. E eu queria atendê-los de uma certa forma, porque eu via que era ali onde eles faziam as festas, ali que eles faziam os batizados, os casamentos, as reuniões de comunidade. Precisava de levar de volta um espaço para eles. Então, nós conseguimos apenas essa foto de um jornal de 1940, que ela está colorizada. Essa foto não é colorida, ela é de jornal, não sei quem colorizou. Em cima dessa proporção de pessoas que estão paradas na porta, a gente conseguiu mais ou menos equilatar a altura que ela teria, a volumetria, a altura da igreja, da capela. Aqui foram as partes que chegaram da universidade, e nós contratamos, então, arqueólogos, restauradores de bens móveis, para nos identificar quais eram daquele resto, daquele tanto de peça, quais eram as peças originais da capela. Eles chegaram à conclusão que o arco cruzeiro era original, o paravento, os sinos e a porta. O resto não era original, era de outras capelas que foram também demolidas por essa mesma empresa. Fizemos, então, um levantamento total de tudo. Foram mais de 1000 peças que a gente conseguiu levantar. Contratamos uma empresa para fazer esse levantamento. E nós tínhamos a planta. A planta era aquele resto de piso que lá estava, né? Então, nós tínhamos aqui a entrada, a porta principal, né, antes do adro, que é original. A volumetria, quer dizer, a planta da capela estava marcada no chão. O altar, o arco cruzeiro, mostrei para vocês aqueles 2 pedaços alteados, e o altar-mor também estava no chão em planta. O couro, a gente viu pelaquela fotografia que existia couro. E, normalmente, as capelinhas mineiras, elas têm o couro atrás, né? Então, imaginamos que o couro seria mais ou menos nesta área, e nós encontramos os sinos que eram originais da capela. Bom, próximo a esta ruína, existiam várias ruínas, que certamente seriam casas, pequenas casas, habitação, que estavam ali construídas em pedras, que já estavam em ruínas. E também o terreno é muito perigoso, porque para visitar você tem que ter uma pessoa, porque as minas são muito profundas, tem 30 metros de profundidade, e estão tampadas com mato. Então, você não pode andar lá sozinho, então teria que sempre ter uma pessoa para estar com você, e nós tínhamos um senhor que sempre morou ali, e que nos orientou sobre todas como que era a capela, o que acontecia. E aquelas peças que não pertenciam e que estavam em Mariana, num depósito, nós pensamos em trazer para contar uma história, contar um caso, porque isso aqui é um caso, gente, é o caso de Mineiro. Para contar um caso, o que aconteceu
com aquela edificação. Bom, então nós começamos a prospectar nos cortes, baseado na altura das pessoas que estavam naquela foto, para ver mais ou menos qual seria a volumetria dessa construção. E nós tomamos como peça mais importante o arco cruzeiro. E pensamos, bom, se o arco, nós fizemos o levantamento dele, se o arco cruzeiro encaixar no corte, nós temos uma volumetria. Não dizemos que é a volumetria perfeita, mas uma volumetria aproximada. E eu queria muito trazer para a comunidade, de novo, aquela capela, de uma forma que eles aceitassem, porque eles não aceitavam a não ser aquela antiga, com a cara da antiga. Então, a ideia foi, se a gente não pode trazer a capela, a gente pode trazer a alma dela, pode vir, descer, incorporar num projeto novo a alma da capela, o fantasma, seria um fantasminha. Então, gente, aqui quando nós fizemos o corte, aqui são aqueles 2 volumes que estão lá na ruína, e aqui o arco cruzeiro, depois do levantamento, encaixou perfeitamente no nosso desenho. A lateral, a gente já sabia o comprimento, porque estava no chão, né? E as altimetrias a gente foi tirando também, mais ou menos baseado nas tipologias das capelas mineiras, das pequenas capelas mineiras. Então, nós temos aqui o coro, nós temos a nave e temos o altar-mor. As aberturas, também não tínhamos nenhuma informação das aberturas. Chegaram, junto com essas peças, alguns quadros antigos do século XIX, e que o senhor dizia que pertenciam à capela, porque estavam pregados na capelinha antes. Então, nós baseamos nas dimensões dos quadros para fazer as aberturas na fachada lateral. E anexo, junto já a uma antiga ruína de pedra de minério, nós faríamos um anexo onde estaria sendo contada ali a história, os eventos que aconteceram e a história de todas as peças das ruínas que a construtora nos entregou, para contar uma história das destruições e das grandes perdas que Minas Gerais teve com esse tipo de atuação que os endinheirados conseguiram fazer na nossa terra. Aliás, Minas é uma terra bem arrasada, a gente sabe disso. Somos mineiros, né, como diz o Gustavo ontem, da mineração, né? A mineração em Minas Gerais é violenta. Carlos Drummond de Andrade nunca mais voltou para Itabira, porque não conseguia, porque a terra da Bira ficou arrasada. Na verdade, a gente herda, o que a gente herda é a escória, e agora eu acho que nem a escória mais, é a escumalha, que é a escória da escória, porque a nossa mineração é algo inacreditável, e agora corremos grande risco, um maior risco ainda, porque Minas Gerais é o estado que possui maior quantidade de terras raras do planeta. E essas terras raras serão mineradas. Não sei como isso vai acontecer. Então, mais uma vez, vamos passar por um processo de mineração, né? E nós continuamos no processo de mineração que não acaba. Não acaba. Cada dia você passa, tem um morro que não tinha um morro que não existe mais. É impressionante. Então, nós fizemos o seguinte, essa construção, ela seria feita toda em concreto branco, 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 completamente sem ornamentação, nenhuma ornamentação, nenhuma modenatura
zero modernatura, nem um telhado de telha, nada. Seria toda construída em concreto branco. Vocês estão vendo a cimalha lá em cima, com o óculo, os 2 sinos na torre sineira originais, a porta original. E aqui, a fachada posterior, que é onde tinha o altar-mor, não veio nada do altar-mor, ele sumiu, desapareceu. Então, nós deixamos um grande vidro fixo, porque a vista de trás é o mar de montanhas, que é uma vista maravilhosa que Minas Gerais sempre apresenta. Então, aqui está. A antiga capela pôde ser reencontrada através da leitura de suas ruínas. Por meio de fotos antigas, resgatou-se o seu volume original. Eu não vou garantir que é totalmente original, é próximo ao original. E sem nenhum ornamento, nenhuma modernatura, a gente conquistou o espaço de volta para a comunidade. Ela é uma capela que não teria luz aparecendo, aparelho luminotécnico, porque ela tinha o forro em arco, em abóbada, e nós, então, fizemos ele como se fosse translúcido, e a iluminação seria distribuída por cima, somente, não teria nenhum aparelho de iluminação. E fizemos aqui... Ai, essa bolinha que eu gostei, não estou conseguindo. Um rasgo para que entre a iluminação natural, entre o telhado e a alvenaria. Então, aqui está, acabei entregando aqui, ó, a empresa era Mendes Júnior. Não sei se vocês conheceram essa empresa. Então, nós temos aí uma capelinha, na entrega, na apresentação do projeto para a comunidade, uma senhora falou, olha, eu gostei muito, porque vocês trouxeram a alma da capela para nós. De fato, a gente não podia fazer uma capela rebuscada do século XVIII, do final do XVIII, né? Mas a gente trouxe uma forma que tinha a ver com aquilo que eles queriam, apesar de ser feito uma coisa recente, contemporânea. À frente da capela, o telhado todo em concreto, ali onde está indo o telhado e a alvenaria, é a iluminação natural que ilumina sobre o forro translúcido. Essa paisagem é a paisagem real, é uma fotomontagem. Aqui nós estamos com uma vista para o altar-mor. Vejam vocês que o arco cruzeiro, baseado no levantamento que fizemos das ruínas, ele encaixou completamente no nosso corte. Os quadros que estavam na capela, segundo o senhor que nos acompanhou, a gente rebateu para fazer aberturas para entrar uma luz do dia aí. Os bancos foram devolvidos, estavam lá, mas não são bancos antigos. De uma certa forma, eram bancos que existiam na capela, mas não eram os originais. Aqui, já ao contrário, eu estou no altar-mor, estou vendo o coro e lá atrás o óculo e as torres sineiras. A torre cineira, essas duas. Aqui seria a parte onde teria o museu, onde estaria contando a história trágica dessa perda dessa capela, com os elementos que não pertenciam a ela, que nós não sabemos de onde vieram. Teria que ser feita pesquisa. E aqui é uma visão do fundo, onde dá para serras, que seria o altar-mor. Então, a alminha, trouxemos um fantasma, uma alma, de novo, da capela para a comunidade de Gogô. Bom, agora,
eu vou contar para vocês a história. O Gustavo ontem mostrou Brumadinho, que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. O desastre de Mariana foi dia 5 de novembro de 2015, 4 anos antes. Houve o rompimento da barragem do Fundão, nesse dia, e todo o barro, toda a barragem desceu e acabou com a cidade de Bento Rodrigues, afundou tudo na lama, atingiu o distrito de Paracatu de Cima e o de Gesteira, que são os 2 subdistritos. Bento Rodrigues acabou, não ficou nada. Os outros não derrubou casa, mas acabou com a vida das pessoas, porque todas elas viviam ali, tinham suas hortas, seu pequeno comércio, e acabou tudo. E não tivemos a mesma sorte que teve Brumadinho, que teve aquelas mulheres que se juntaram para forçar a barra, para construir um memorial. Eu quando eu fui convidada para fazer esse projeto, eu fui terceirizada, eu fui quarteirizada, na verdade. Houve uma licitação para uma empresa de restauração que pudesse fazer o resgate e a restauração daqueles bens possíveis de serem restaurados e resgatados, bem como recolher ao longo do rio as peças que foram levadas pela lama. Este desastre foi o maior desastre ambiental de Minas Gerais. Ele atingiu o Rio Doce, que atravessa Minas, vai até o Espírito Santo, né, e chegou até o mar. Ele não foi o maior desastre em termos de vida, de perda de vida. Foram 19 pessoas. A de Brumadinho foram 253, eu acho. Mas foi o maior desastre ambiental. E, quando essa empresa ganhou essa concorrência, eles tinham que fazer uma proposta para a cidade, o distrito de Bento Rodrigues. Essa capelinha, a primeira capelinha de Bento, que era de 1718, e ela ruiu em 1840, ela foi arruinada. Dizem que é por raio, que caiu raio, eu não tenho certeza. E daí eles reconstruíram e incorporaram a arquitetura da época, que era um rococó, né? Um rococó tardio, né? Então, essa cidade, essa pequena cidade, era assim, tranquila, um povoado pequeno, que vivia dos seus negócios, nos seus quintais. Eles tinham horta, eles faziam comércio, pequenos negócios, e viviam uma vida tranquila de uma vilazinha do interior. Aí, então, veio ao rompimento da barragem, e essa capela ela era tombada pelo patrimônio estadual, pelo IEFA. Então, o levantamento dela é muito bem feito. Ela tem um levantamento muito bem feito. Aqui, o retábulo, né, do altar-mor. Ali do lado, nós temos ali o arco cruzeiro, visto da porta da frente para o altar-mor lá atrás, os 2 altares laterais, e aqui nós temos o paravento. E aí houve o acidente, o desastre, e aconteceu isso. A cidade virou isso aqui. Nessa região aqui, aproximadamente, morava a capelinha de Bento Rodrigues. Esta é a imagem quando eu cheguei lá. Desse jeito, é uma coisa devastadora. E eu fico até emocionada com esse caso, porque é complexo demais. Tudo que foi arrastado, que foi levado,
essa equipe recuperou sapato, xícara, panos, roupas, as roupas do padre, a Bíblia, os santos, o que foi possível pegar ao longo do rio, foi resgatado, foi levado para Mariana e foi feito um trabalho de como preservar tudo aquilo. Os livros, os tecidos, que endurecidos pela lama, é ruim falar isso, mas a tragédia traz algumas coisas que são lindas, porque o paramento do padre ficou maravilhoso, todo de barro, endurecido, os livros viraram esculturas, viraram peças extraordinárias. Vamos pensar assim, da tragédia existe esse tipo de visão. Você vê aquilo não só como uma grande tragédia, mas você vê que aquilo que sobrou ainda tem uma vida para mostrar o que um dia foi. Então, tudo foi captado, reestruturado, estão em Mariana, dentro de uma construção que foi toda climatizada para fazer a manutenção e a preservação das peças, e um dia vai para algum lugar. Só que lá não houve um grupo forte que fizesse força contra a mineradora. Tanto que até hoje não foi feito nada. Os moradores, eles conseguiram, eles escolheram um local para as novas casas, porque não há possibilidade de voltar para esse local. Então, foi definido o local novo, onde o Novo Bento foi construído. O Novo Bento, eles chamaram os moradores e cada um foi definindo o que queria nos seus projetos. E o que sobrou e o que ficou, o que você vê hoje, é uma cidade com casas coloniosas, com gradis comprados na Leroy Merlin, balaustradas da Leroy Merlin, todos querendo uma casa parecida com a casa da burguesia mineira. É impressionante. E essa terra arrasada, a proposta da equipe Estilo Nacional é fazer um museu de território. Aí, eles tinham que fazer alguma coisa para a ruína da capela. Esse lago, gente, é porque toda a lama, ela vai passando, atualmente, passa por uma drenagem de areias, pedras, vai afinando até sair mais limpa, e essa barragem depois vai sumir, ela não vai continuar. É só para pegar a água desde aquela época, a lama, né? E aqui é o que sobrou da capelinha que eu mostrei para vocês, Bento Rodrigues. Somente essa murada, essa parte do muro. Aqui o patrimônio pediu que deixasse, que seria como se fosse um testemunho, né, dessa tragédia, mas não aconteceu nada desde 2005, já deve ter derretido, certamente. Eles cobriram a ruína e pediram que se fizesse algum projeto aí. O Grupo Estilo Nacional não teve condições psicológicas de fazer. Então, me contactaram para se eu podia fazer algum projeto ali para essa capela, para recuperar, reconstruir, fazer uma proposta. E eu fiquei com um problema para resolver muito grave, porque o que você vai fazer com um desastre desse, um acidente desse? Eu pensei, já sei, eu vou fazer um bunker, eu vou fazer uma denúncia, eu vou pesar minha mão, eu vou denunciar essa empresa de uma forma tal que não vai ter nada de bonito. E eu fiz o projeto de um bunker. E fui apresentar a empresa, para os diretores. E fui proibida de falar sobre esse projeto. Hoje já se passaram 10 anos e eu estou falando para vocês. Porque a primeira vez que eu falei foi na abertura do ArcSur, que foi em Belo Horizonte,
eu tive que pedir licença, a empresa me permitiu falar, mas me deu o texto que eu tinha que ler. Eu tinha que ler o que eles queriam que eu lesse. Eu fiz isso porque eu queria apresentar o projeto. Esse projeto não vai ser feito, ele não será aprovado em nenhuma instância, mas fica a denúncia que eu venho agora, a partir de agora, com liberdade, 10 anos, ninguém vai me prender mais por falar, né? Já que já caducou, né? Não sei. Então, eu vou falar. Daqui para frente, eu me dou a liberdade de falar. Bom, essa capelinha, o piso dela era todo em campa de madeira, onde eram enterrados os moradores. Aqueles mais ricos, os moradores mais ricos, tinham as campas em pedra, em mármore. E os mais pobrinhos ficavam enterrados aqui, nessas campas de madeira. O patrimônio proibiu de pisar. Não, trataram isso já, está tratado. Olha que bom, agora que eu estou vendo, posso ver tudo aqui. Está tratado, não pode pisar, é proibido pisar, nunca mais poderá pisar. Essas ruínas não poderão ser mexidas, nem nada, encostar, nada nelas. E o cemitério externo, porque já não se enterrava mais ninguém aqui. O cemitério externo, que é uma parte que está junto àquela barragem, ainda enterrava as pessoas da comunidade. Também não vai poder mais, porque agora é solo intocável. Isso aqui foram os remanescentes recuperados dentro do rio. Restos do altar-mor, eu passei para vocês o altar-mor no começo. Era belíssimo. Ele não era pintado, ele era em madeira, difícil, porque o rococó, o barroco mineiro rococó, é muito dourado, né? Mas ele é madeira, era madeira sem pintura. Encontrou essas peças, encontrou a pia de água benta e encontrou o Bento. São Bento foi encontrado sem mão. Então, foi assim, incrível, um milagre de São Bento, né? Aqui, olha como ficou. Isso aqui é gesteira para Catu de Baixo. Eu estou fazendo um barulhão aqui, né? Eu encosto toda hora. Veja vocês como que os subdistritos ficaram. Essas capelas estão sendo restauradas. Isso foi logo após a tragédia, a altura do barro, que vocês podem ter noção. Os objetivos nossos, que é valorizar o patrimônio cultural da região, envolver todos os atingidos e fomentar uma economia para ver se recupera alguma coisa e a gente consiga fazer ali um museu de território onde você possa transitar, passar, olhar, ver, arrepiar, rezar, enfim, circular, né, em memória desse acontecimento. Eu não quis glorificar, eu não quis fazer nada de hiperbólico, porque eu acho que não é o caso depois desse luto. Tá? Todo fim de semana, a comunidade ia, não sei hoje mais, que estou morando em casas neocoloniais, né? Não sei. A comunidade ia para se encontrar com os vizinhos, porque, quando aconteceu o acidente, a empresa alugou lugares distantes, e cada um morava num canto, não tinha mais vizinhança, perderam seus vizinhos, perderam seus amigos. Então, eles iam para encontrar e rememorar, relembrar o passado. Bom, então a ideia é o bunker. É um bunker, fugir da guerra mesmo. Então, aqui nós temos um croquisinho da Capela Bento. A segunda imagem, nós temos as ruínas, o que ficou de resto. A terceira é o início da proposta, que é o seguinte: eu quis fazer um bunker e tentar fazer um processo arqueológico, isto é,
Você tem que escavar o bunker para quando você chegar lá dentro, você encontrar, não a capela, mas o espaço da capela, na contraforma do concreto. O que eu chamo de contraforma do concreto? Quando você faz a forma de madeira concreta, quando você tira a madeira, aquela é a contraforma da forma. Né? Então, eu quis reencontrar o espaço após a retirada da forma, isto é, na contraforma. Então, eu começo fazendo... Eu já tinha o levantamento dessa capela. Então, o volume interno, o que está dentro do bunker, é exatamente o volume interno que existia antes. Geometricamente idêntico. Aí, eu faço aqui o bunker, que é o retângulo de concreto, era o concreto misturado à lama, que, na época, em 2015, a gente fez até ensaio para ver as propriedades desse concreto, para ver as possibilidades, porque a estrutura é uma estrutura complexa. Aqui, já o retângulo, o bunker, e aqui, aonde que seria furado. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, está vendo? Essa parte aqui, eu iria arrancar, não construir, deixar para construir essa parte em Gesteira e em Paracatu de Baixo, porque lá também foi atingido. E lá também o barro entrou dentro das igrejas. E também lá ficaram vários materiais, altares, bancos, etc., no mesmo estado do de Bento. Não foram arrastados. Então, levaria para lá para fazer um memorial. Então, do bunker, eu tiro um pedaço, arranco um pedaço e construo nos outros subdistritos. E esses outros pontilhados aí, porque a ideia é que não vai ter luz, não vai ter vidro, nada. Porque não vai funcionar à noite, então não vai ter luz, não tem nenhuma parte elétrica aqui. Não vai ter vidro, porque todas as vedações seriam feitas com aquela malha da peneira, da mineração, fixadas externamente à abertura com parafusos, recortados grosseiramente. Não tem refino, não tem detalhe. Aqui seria a entrada, aqui a entrada, aqui a abertura, porque essa ruína aqui, ela é intocável, e daqui para cá é o cemitério externo. Aqui, arrastar isso aqui não é fácil, né? Aqui, ó, são furos na laje. Em Mariana tem uma tipologia que é interessante, porque eles fazem uma iluminação zenital, que entre o forro e o telhado, a distância é muito grande. Então, eles fazem um vazado pequeno em cima e fazem a abertura, vai abrindo o trapézio e faz uma abertura grande embaixo. Então, a luz entra pouca e ela se espalha. É uma tipologia de Mariana. Então, eu estou usando essa tipologia para iluminar toda a capela, porque não vai ter luz, não vai ter parte elétrica aqui. É luz natural. Essa aqui seria uma vista. Aqui é a entrada principal, essa é a entrada lateral. Em cima são os vazios, que entrariam a luz natural. Aqui é a entrada principal. É massa, é bunker. Não tem firulas, é sem firulas. Zero. Aqui é a parte de trás, que o altar-mor, ele insistiu em aparecer como ele era antes, ele forçou a barra e foi. Aqui, a antiga
sacristia, nós vamos colocar iríamos colocar banheiro para uso, né, de festas, tal banheiro, um depósito. Essa escada foi uma obrigação do bombeiro, do corpo de bombeiro, porque a cada 45 metros circulado eu preciso de ter uma saída, então é uma saída obrigatória. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Isso daqui é a peneira cortada, sem esquadria, parafusada direta no concreto. As janelas também, todas as aberturas. Essa aqui é a lateral, o fundo é a lateral. A lateral da entrada. E aqui, quando você entra, é isso que você vai encontrar. É o volume que um dia foi feito. Aqui é a abertura com a grade. E aqui, gente, eu soltei 10 centímetros da ruína para não encontrar, para não pousar sobre a parede, porque foi proibido. E eu acho que está certíssimo. Então, aqui sou eu, a ruína. Aqui sou eu de novo, insistindo em permanecer. E aqui eu estou pendurada. Eu não tenho nenhum pilar. Eu estou pendurada no teto. Por isso que a estrutura é mais complexa. Ela solta, completamente solta. Está presa só em cima. Aqui são as aberturas zenitais, que a cada hora vai trazer luz de uma certa forma. Ali fora é o cemitério. Essas campas, eu não posso entrar nas campas, então eu começo aqui, ó, dá para ver. Uma rampa. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse caminhar com essa bolota. Eu tenho uma rampa que começa aqui. Aí eu passo em frente do altar-mor, eu vou ver o altar-mor, continuo subindo aqui, aonde vai ser o memorial, até chegar aqui nessa porta e venho para o coro. Eu fiz o Guggenheim da roça. É o Guggenheim roceiro. Bem da roça. E aí, a gente não encontrou os santos do altar-mor. Como para mim valia ouro achar os santos, porque nós procuramos muito, eles não foram encontrados, eu revesti os lugares que eles estavam um dia, eu revesti em placas de ouro, com placas de ouro. Merecem. E os altares laterais, eu tinha um levantamento, eu recorto eles igualzinho. Tem um pouco a ver com a outra, né? Assim, um pouco de conceito, né? E aqui eu trago os lugares onde eles ficaram. Dá uma imagem aí, só como uma imagem, mas, como não foram encontrados, talvez ficassem vazios, revestidos de ouro. Aqui as campas, que eu não posso pisar. O altar-mor. Aqui é o testemunho, esse é o morrinho aqui, é o testemunho, que eu acho que já não existe mais, tenho a impressão que ele já era, eu deixei, mas eu não sei se ele existe. Aqui, nessa rampa bem suave, bem espremida e bem baixinha, é o memorial. Porque eu acho que você não pode entrar saltitante, tem que entrar sofrendo e sair arregaçado, acho eu. É o meu pensamento, né? Daí eu saio, depois que eu percorro tudo, eu desço as escadas que vêm do coro e vou embora. Não tem retorno. Isso é visto daquela grade para dentro. Então, quando eu começo a subir a rampa, eu vejo, através dessa fresta, eu já começo a ver a campa, já começo a ver o altar-mor. Aos pouquinhos eu vou descobrindo os detalhes desse espaço. Bom, dá para ver aqui a planta, né? O adro virou o lugar de acolhimento.
a rampa começa aqui, ó, tem uma linha aqui, começa aqui, ela vem aqui, ela vem aqui, aqui, ela vem aqui. Depois eu vou mostrar na outra planta, melhor. Aqui são as ruínas que foram escaneadas. A gente fez aquele scanner de pontos de nuvem, né? Escaneamos isso aí. É real, ficou bem real essa ruína. Aqui, ó, dá para entender melhor a rampa. Aí eu venho aqui, eu passo aqui, então, vejo o altar-mor, passo aqui, começo a subir a rampa. Aqui já é o memorial, onde eu vou ter esse lugar meio apertado, meio prensado, as peças escolhidas para virem. Passo por essa rampa, entro aqui, vou para o coro. Aqui é o coro. Volto, pego esse patamar, desço e saio. Vou embora, vou embora. Um corte. Aqui dá para ver bem como que essas iluminações zenitais acontecem. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tempo esgotado. Acabou, acho que vai acabar. Ah, o altar. Eu uso uma coisa que ninguém usa. Eu usei a anastilose. Em restauração, a anastilose é você pegar uma peça que um dia existiu naquele lugar e colocar de novo, no mesmo lugar. Então, eu fiz isso. Eu coloco aquelas peças que conseguimos resgatar no novo altar-mor, no mesmo lugar, a mesma madeira, a mesma peça, que aí chama-se anastilose, esse processo. E o resto do altar tem um super, hiper artesão na cidade que faria de barro para nós. Acabou.